governo angolano, ele governa o país olhando só para os militantes do MPLA. Isto é separatismo, isto é segregação. A segregação não é só aquela que nós vimos na África do Sul há anos atrás, em que havia bairros dos brancos e bairros dos pretos. Os pretos não gozavam de certos direitos, embora que eram donos autóctonos da terra, mas não tinham o direito de certo gozo de direito, ok? E só os brancos é que tinham. E ficamos habituados com aquela realidade e muitos escrevem teses e quando se fala de segregação, pensam que a segregação é só aquela. Não, aquela é segregação racial. Em Angola existe segregação política e segregação de interesses sociais. Portanto, se tu não és militante do MPLA, não és angolano. O angolano é quem é militante do MPLA, é por isso que em muitos institutos, em muitos centros de emprego, para tu poderes ter emprego, tens que ter cartão do MPLA. Quer dizer, o cartão do MPLA é como se fosse cartão de identidade ou bilhete de identidade, que te dá o direito de seres considerado cidadão e tens direito a acesso, não é? A um emprego, a um salário, a certos favores. Todo aquele que não tem o cartão de militante do MPLA, este não é angolano. Portanto, fizeram tudo isso às surdinas. E como sempre fizeram, pegarem sempre os angolanos na distração. E olha os consultores de urbanização que eles foram contratar, eram ingleses, gente que não é do país, gente que não é angolano. Será que Angola não tem engenheiros, arquitetos? Não temos arquitetos de urbanização, não temos arquitetos urbanistas. Então, se tu queres fazer isto, tu tens que fazer um estudo adequado e fazer um trabalho com respeito. O angolano agora precisa de respeito, o angolano precisa ser respeitado. É necessário respeitar os angolanos. É preciso respeitar os angolanos. Como é que vocês vão contratar urbanistas ingleses que vivem na Inglaterra, mal conhecem bem Angola? Não é porque eles fizeram estudo geofísico através dos satélites e tal, que aquilo é fantasia. Eles vieram para buscar dinheiro, eles vieram vender, não é? Vieram vender o conhecimento deles para terem dinheiro e mais nada. Depois, se vir problema, o problema é vosso. Vêem o que acontece no Brasil? São brasileiros que fazem o estudo, não é? Da planimetria e tal, do território deles. Por que Angola não podemos confiar nos nossos técnicos? Esta mania de estarmos a pensar que o angolano é incompetente deve acabar. Nós temos muitos angolanos competentes. Se caso fosse necessário, vão fazer façam uma campanha, não é? De recolha de informação, de identificar onde é que estão, um recrutamento de angolanos competentes que trabalham na engenharia civil, que estão espalhados pelo mundo. Só na Inglaterra temos tantos técnicos e bons e que estão aí a urbanizar a Inglaterra, estão a construir a Inglaterra. São técnicos, muitos deles são angolanos. Nos Estados Unidos temos muitos e participam nas obras públicas. Na Alemanha temos muitos, em França temos muitos, em Portugal. Quantos angolanos em Portugal estão lá? Não necessariamente engenheiros, mas que entendem de obra porque trabalharam na obra, na requalificação do Porto, requalificação de Lisboa e por aí fora. Os pré-candidatos ao partido, à presidência do MPLA, do partido do MPLA, trata-se do engenheiro António Venâncio, que finalmente vem no de cima e manifesta o seu posicionamento quanto à divisão política, a divisão administrativa e política, ou divisão administrativa política do nosso país. Esta divisão que foi feita, que acrescentaram 3 novas províncias, e em particular a província de Luanda, que foi acrescentado depois do Parlamento ter já acolhido a possibilidade
de acrescentar duas províncias, que seria a divisão da província de Mochico e a divisão da província de Cuando Cubango. Enquanto a divisão da província de Luanda era muito, houve muito ceticismo, existem muitos angolanos que não estão de acordo e, afinal de contas, dentro do próprio partido MPLA, promotora desta lei, desta divisão, também muitos não estão de acordo, do qual um deles é o pré-candidato à presidência do MPLA, o engenheiro António Venâncio. Vamos colocar aqui ela a falar. E de lembrar que eh, o partido MPLA fez consultação popular, fez uma consulta popular. Só que esta consulta popular foi uma consulta ilegal. Devemos aqui bem dizer, foi uma consulta ilegal. Quando é que esta consulta foi promulgada? Quando é que esta consulta foi promulgada em decreto-lei, ok? Para que todos os angolanos, ou ao menos os angolanos da província de Luanda, participassem a esta consultação. Portanto, foi uma consultação às surdinas, consultaram pura e simplesmente militantes do partido MPLA, ok? E assim, muitos destes militantes que foram consultados, entre vírgula, deram parecer positivo e do qual é uma percentagem de 70 e tal por cento. Aqui é necessário nós pararmos um pouco e refletir. Eles dizem que houve uma consulta popular e o Jornal de Angola, a televisão, a TPA, talvez a TV Zimbo e outros canais que favorecem a comunicação pública, a comunicação do Estado, divulgaram, não é? Noticiaram que quase mais do que 70%, quase 80% da população foi consultada e era favorável. Então, se este povo que foi consultado era favorável, eles têm este povo, têm este universo como o povo angolano. Portanto, os cidadãos de Angola só são aqueles que foram consultados. E estes que foram consultados são pura e simplesmente militantes do MPLA. Então, olhem bem que o governo angolano, ele governa o país olhando só para os militantes do MPLA. Isto é separatismo, isto é segregação. A segregação não é só aquela que nós vimos na África do Sul há anos atrás, em que havia bairros dos brancos e bairro dos pretos. Os pretos não gozavam de certos direitos, embora que eram donos autóctonos da terra, mas não tinham o direito de certo gozo de direito, ok? E só os brancos é que tinham e ficamos habituados com aquela realidade e muitos escrevem teses e quando se fala de segregação, pensam que a segregação é só aquela. Não, aquela é segregação racial. Em Angola existe segregação política e segregação de interesses sociais. Portanto, se tu não és militante do MPLA, não és angolano. O angolano é quem é militante do MPLA, é por isso que em muitos institutos, em muitos centros de emprego, para tu poderes ter emprego, tens que ter cartão do MPLA. Quer dizer, o cartão do MPLA é como se fosse cartão de identidade ou bilhete de identidade, que te dá o direito de seres considerado cidadão e tens direito a acesso, não é? A um emprego, a um salário, a certos favores. Todo aquele que não tem o cartão de militante do MPLA, este não é angolano. Portanto, subentendidamente, esta é a real interpretação dos factos. Como é que, para a divisão da província de Luanda, não é? Outros cidadãos não foram tidos nem achados. E aqui fica a interrogação: o porquê? Quem é que nos vai dar esta resposta? Quem é que nos vai dar esta resposta? Eu estive a refletir e nós os outros aqui estivemos a refletir e chegamos a esta conclusão e que já muitos têm dito isto. E é preciso acabar com isto. Um país não funciona assim. E é um país que só funciona, só quem pensa bem, quem raciocina bem
é só aquele que é militante do MPLA. Todos aqueles que não são militantes do MPLA não têm bom raciocínio, não raciocinam, o cerne deles não é adequado, não é suficientemente apta para poderem contribuir para o bem-estar do país. Então, uma das provas que contraria a tese destes maquiavélicos do MPLA, tem um dos militantes do MPLA que vem e desmente descaradamente esta iniciativa da divisão administrativa do país. Vamos às palavras do engenheiro Antônio Venâncio, que fala sobre a divisão política de Angola. Eu considero que não deve haver dissonância entre aquilo que são os desígnios do partido, que estão estabelecidos no seu programa, naquilo que nós chamamos o programa do partido, que em conjunto com os estatutos do partido constituem os dois documentos mais importantes da organização, e portanto não deve haver essa dissonância entre aquilo que é estabelecido como ordem prioritária do programa do partido com aquilo que são as prioridades ou as ações do governo. O governo e o partido devem coordenar as ações de modo a que a linha política do partido seja defendida na sua integralidade e que sejam materializados os anseios do povo constantes desse programa. É este o meu pensamento. Relativamente àquilo que é a divisão político-administrativa, devo dizer-lhe com alguma insatisfação, não considero esse trabalho, não posso considerá-lo como um trabalho excelente, até porque ele colide com as prioridades estabelecidas no nosso programa do partido e, portanto, temos aqui um conflito, temos aqui um atrito que mancha o bom desempenho do partido, do MPLA. O MPLA tem o seu programa, a nossa Constituição foi feita assim, de tal modo que o presidente do partido é o presidente da República, o presidente da República é o chefe do executivo, o chefe do executivo é também chefe de Estado, tudo muito bem, mas deve haver essa coordenação, deve haver essa concordância. A divisão político-administrativa, repito, não é uma prioridade no programa do partido. O que está no programa do partido é o fortalecimento do poder autárquico, o fortalecimento do poder local, com a realização de eleições autárquicas. Está lá no nosso programa, que é público, toda a gente pode ler. Portanto, o que eu irei fazer é, no futuro, quando estiver a trabalhar no nosso manifesto eleitoral, nós temos que repor as fronteiras anteriores. Portanto, Luanda tem que continuar a ser aquilo que era e provavelmente, se houver a necessidade de uma nova divisão político-administrativa, ela far-se-á com uma consulta extensiva, abrangente, democrática, e serão tidos em conta todos os pontos de vista das várias autoridades, das autoridades tradicionais, dos especialistas, dos arquitetos, dos urbanistas, dos antropólogos, dos historiadores, dos engenheiros, portanto, todas as especialidades, quer sociais, quer aquelas que são técnicas, até porque temos aqui problemas de urbanismo. Luanda, dividida como está, vai perturbar a implementação de conurbações. Por exemplo, portanto, temos aqui um choque fronteiriço muito forte. Portanto, não se trabalha assim com as pressas, dessa maneira, não se faz esse tipo de divisões às pressas. Isso é estruturante e colide com aquilo que é a ordem de prioridades do nosso programa. O programa do MPLA é para ser defendido de todas as formas, porque temos que ser rigorosos, temos que trabalhar com seriedade e temos que fazer as coisas de modo correto. Portanto, repito, nós vamos, no nosso futuro programa, no nosso manifesto eleitoral,
vamos repor as fronteiras existentes até agora, até 2024. É importante que isso aconteça para fazermos crescer nosso país com harmonia e que o desenvolvimento seja um desenvolvimento sem grandes atritos e sem grandes manchas. Portanto, deixou de ser um segredo para todos. eh, Já existem muitos candidatos a fazerem já campanha para a presidência do MPLA, mas muitos deles ainda se consideram pré-candidatos. Mas vamos no que ele acabou de dizer. Ele diz que o programa do MPLA recomenda o fortalecimento do poder autárquico. Esta parte do programa do MPLA vai em consonância com a Frente Patriótica Unida, que quis que este ano se realizassem a eleição do poder autárquico e que não contradiz com o programa do MPLA, porque está aqui. Agora, esta coisa da divisão política de Angola que foi feita não era prioritária, não era prioridade do programa do MPLA. Portanto, aqui, quem é que foi enganado? O famoso eleitor, o famoso eleitor do MPLA. Quem foi às urnas eleger o MPLA que deu vitória ao MPLA? Aqui está uma das fraudes. Isto é uma fraude do programa. Prometeram uma coisa, estão a fazer outra. Prometeram fortalecer o poder autárquico, mas o que está-se a ver aqui não. Foram fazer tudo o contrário. Aumentaram municípios em toda a parte do país. Agora queremos ver, depois deles aumentarem a divisão, porque aquilo é tudo burocraticamente, não é? Fisicamente, eles não fizeram esse trabalho, porque até não existe consultação bipartisan, não é? Ou multipartidária. Não existe consultação multipartidária e com os independentes. Não é? Aqueles que não pertencem a nenhum partido, mas são angolanos, são também donos da terra, são Manabata, são Anansi, não é? Tu não podes tomar essas decisões assim a bel prazer, porque tu tens o poder político do país e tomas decisões que não condiz com os anseios e os interesses dos outros angolanos, da maioria até. Este é interesse de uma minoria, porque querem poder. E uma das que eu vejo, porque o senhor, o engenheiro aqui começa a falar que vai colocar no manifesto dele, da sua candidatura, de que ele vai repor as fronteiras. Há pessoas que não entenderam quando ele disse repor as fronteiras. Repor as fronteiras são as fronteiras das províncias. Cada província tem fronteira. Tem um sítio em que de linha, aqui terminou a província de Malange, aqui começa a província da Lunda. Aquela é a fronteira. Portanto, para a província de Luanda, delimitou-se outras fronteiras. Para as províncias de Quando Cubango e Mochico, delimitou-se outras fronteiras. E o engenheiro aqui ele diz que, caso houver necessidade de facto, se ele ganha as suas eleições, torna-se presidente do MPLA, vai para as eleições presidenciais, torna-se presidente da República, ele diz que ele vai consultar, vai fazer uma consultoria ou uma consultação popular, e essa consultação ele disse, vimos aí, ele vai consultar especialistas, antropólogos, sociólogos, engenheiros, poderes tradicionais, os sobas, e tantas outras figuras, portanto, da sociedade civil e da sociedade técnico-científica do país, para avaliarem se haverá necessidade de o fazer ou não. Cá na Itália, por exemplo, em vez de acrescentarem municípios, eles diminuíram os municípios. Isso porque é para cortarem os gastos públicos. Nós já temos problemas de fundos públicos e vamos acrescentar mais municípios, não é? Portanto, este é um debate, ainda é debate.
Não é porque lá foi aprovado e fica assim, porque eles fizeram tudo isso às surdinas. E como sempre fizeram, pegarem sempre os angolanos na distração. E olha os consultores de urbanização que eles foram contratar, eram ingleses. Gente que não é do país, gente que não é angolano. Será que Angola não tem engenheiros, arquitetos, não temos arquitetos de urbanização, não temos arquitetos urbanísticos? Temos ali uma delas, a filha de um dos de uma das grandes figuras do MPLA, que já não existe nem um nem o outro irmão, já não existe a família Os Mingas. Né. Tem uma engenheira que já foi nomeada até secretária de Estado para a habitação, ou para as obras públicas, uma coisa assim, e depois ela renunciou por incompatibilidade. Porque ela é um quadro, ela é do MPLA. Estou a falar aqui de uma figura que é do MPLA. E num dos programas TEDx, se não me engano, ela vai apresentar esta tese, por exemplo, de melhorar a urbanização das zonas periféricas de Luanda, ou dos bairros suburbanos que estão dentro e praticamente no centro do país. Falava-se de Sambizanga, do Prenda, da Corimba, e falava-se mesmo do Golfo 12 e tal, e depois ela também faz um estudo crítico do próprio Quilamba, que foi mal, portanto, concebido, mal elaborado e mal construído. E fica-se ali a cantar tanta cantiga. Agora, tu vais querer dividir o país, fazer outra divisão, epá, é todo um grande trabalho urbanístico. É todo um grande trabalho urbanístico. Tu sabes o que quer dizer fazer isso? Isso é relançar a reconstrução nacional. Então, cai mal porque nem sequer é um programa de campanha eleitoral, porque não vai cair bem, vai sair mal. Então, se tu queres fazer isto, tu tens que fazer um estudo adequado e fazer um trabalho com respeito. O angolano agora precisa de respeito, o angolano precisa ser respeitado. É necessário respeitar os angolanos. É preciso respeitar os angolanos. Como é que vocês vão consultar, consultar não, contratar urbanistas ingleses que vivem na Inglaterra, mal conhecem bem Angola? Não é porque eles fizeram estudo geofísico através dos satélites e tal, que aquilo é fantasia, eles vieram para buscar dinheiro, eles vieram vender, não é? Vieram vender o conhecimento deles para terem dinheiro e mais nada. Depois, se vir problema, o problema é vosso. Vê o que é que acontece no Brasil. São brasileiros que fazem o estudo, não é? Da planimetria e tal, do território deles. Por que que em Angola não podemos confiar nos nossos técnicos? Esta mania de estarmos a pensar que o angolano é incompetente deve acabar. Nós temos muitos angolanos competentes. Se caso fosse necessário, vão fazer como é que se diz? Façam uma campanha, não é? De recolha de informação, de identificar onde é que estão, um recrutamento de angolanos competentes que trabalham na engenharia civil, que estão espalhados pelo mundo, só na Inglaterra. Temos tantos, temos tantos técnicos e bons e que estão aí a urbanizar a Inglaterra, estão a construir a Inglaterra. São técnicos, muitos deles são angolanos. Nos Estados Unidos temos muitos. E participam nas obras públicas. Na Alemanha temos muitos, em França temos muitos, em Portugal, quantos angolanos em Portugal estão lá? Não necessariamente engenheiros, mas que entendem de obra, porque trabalharam na obra, na requalificação do Porto, requalificação de Lisboa e por aí fora. Então, isto aqui é uma nota negativa que o governo do MPLA tem, e o grupo político do MPLA no parlamento tem, é uma nota negativa, porque esta crítica vem de um grande quadro do próprio MPLA e nós, os outros observadores, estamos aqui a ver. Portanto, nota negativa.